Amém, irmãos, bom dia. Nós vamos desfrutar hoje do alimento diário, seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Nós estamos na semana 3, terça-feira. O título do dia é A Cruz pôs fim à natureza pecaminosa. O versículo base é Atos 13, 39, que diz assim: Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, então, na primeira viagem de Paulo, ao chegar ali em Antioquia e Psídia, ele tinha a missão de deixar claro às pessoas de que nos foi enviada a salvação por meio do Evangelho, né? Então, ele fez questão de registrar isso àquele povo, de que a salvação que nós recebemos havia sido por meio do Evangelho, e esse Evangelho, essa ação, foi que nos trouxe o perdão dos pecados, né? Esse foi o primeiro benefício ali que obtivemos, conforme diz em Atos. Mas não parou por aí, porque a salvação pela fé em Cristo Jesus foi o que nos justificou de tudo aquilo que a lei de Moisés não conseguiu justificar, né? Então, os judeus praticaram a lei de Moisés por anos, por séculos, mas eles não conseguiram fazer com que se concretizasse a justificação por meio dessa lei. Então, eles ainda não conseguiam se livrar dos seus pecados e nem se livrar da natureza deles, né? Por meio da lei. Senhor Jesus, isso ocorre, irmãos, porque apenas a obra da salvação realizada por Cristo Jesus na cruz é o que tem poder para nos justificar. Então, ali, quando Adão, né, desobedeceu a Deus e escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado foi introduzido no mundo. Porém, irmãos, é importante distinguirmos, fazermos essa distinção entre os pecados e a nossa natureza pecaminosa, né? Porque os pecados são consequência dessa natureza maligna que está em nós, que faz parte de nós a partir da desobediência de Adão, né? Então, ainda que nós não queiramos cometer pecados, isso acontece devido à nossa natureza. Porém, ao crer em Jesus, os nossos pecados foram perdoados, né? E aí nós temos paz com Deus. Porém, esse perdão não resolve o problema da nossa natureza pecaminosa. Ó Senhor Jesus! Então, nós temos sim que pedir perdão pelos nossos pecados. Esse é um ato muito importante, mas nós temos que ter essa consciência de que o perdão não resolve o problema da nossa natureza. Senhor Jesus, e aí na tentativa de vencer essa natureza, né, pela prática da lei de Moisés, os judeus acabaram em derrota, né, porque eles viram que essa lei não tinha capacidade suficiente para vencer a carne. E é por essa razão, irmãos, que Deus enviou o seu Filho ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para morrer em nosso lugar. Então, ele enviou o seu Filho amado com essa mesma natureza que nós temos para viver aqui e morrer em nosso lugar. Então, quando Jesus estava ali na cruz, ele também estava na carne, nessa mesma natureza nossa. Mas ele foi quem deu fim, né? Romanos 8,3 diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, ele condenou o pecado ali. E aleluia, né, irmãos? Na cruz, a natureza pecaminosa teve fim. Então, é a ela que nós devemos, a essa obra, né, do Senhor Jesus na cruz, que nós devemos ter conhecimento de que fomos justificados e não por lei. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham desfrutado comigo.